Continuação aqui, o segundo vídeo em resposta ao Lucas Banzoli, né? Olha só, ele usa várias artimanhas para tentar provar que nós somos adorador de imagem. É simples, ó. Aqui ele está respondendo para o padre Paulo Ricardo. Já dei uma resposta na escritura. É só. Não é para adorar Maria, né? Tipo, você é super escravo de Maria, mas não é para adorar Maria. Agora, será que é isso que a igreja dele historicamente defendeu? Será que eles sempre fizeram essa diferenciação que não é para adorar Maria? Vamos ver aqui o que vai dizer o Denzinger, que é justamente o compilado oficial de documentos da igreja católica. A gente está aqui com o quarto concílio de Constantinopla, vou colocar mais um aqui para vocês verem. Quarto concílio de Constantinopla, sessão 10ª, e olha o que esse concílio ecumênico da igreja católica vai dizer pra gente. Do mesmo modo, também a imagem da sua Imaculada Mãe e as imagens dos santos anjos, como os representam em palavras, a Santa Escritura e ainda as de todos os santos, nós as veneramos e adoramos. Aí você falou que isso aqui é uma tradução completamente errada que fizeram para o português, né? Como é que pode isso? Eu aprendi com o padre Paulo Ricardo que não é para adorar os santos em Maria. Como é que pode, então, o próprio documento oficial da Igreja Católica tá falando para adorar os santos em Maria? Isso só pode ser uma tradução errada desses protestantes rebelados, sendo que quem traduziu isso daqui foram os próprios católicos, né? Mas enfim, agora, para piorar pro lado deles, esse mesmo documento traz o original grego e a tradução oficial pro latim. E o grego vai trazer proskinel, que é justamente a palavra para adoração, e o latim vai trazer adoramos. E como se não bastasse, vai falar veneramos e adoramos. Ou seja, claramente dizendo que a adoração aqui não é a própria veneração. Senão ele não ia dizer veneramos e adoramos, já que supostamente os católicos apenas veneram e não adoram. Mas não, ele vai dizer explicitamente veneramos e adoramos. Ou seja, eles fazem as duas coisas, veneração e também Veneramos. Então pause aqui. E adoramos a Deus, veneramos os santos, as imagens, as relíquias e adoramos a Deus, o culto de honra aos santos e culto de adoração a Deus. Se a igreja estiver ensinando esses escritos aí, é adulteração dele. A igreja, em momento nenhum, ensina que se deve adorar os santos, as imagens, as relíquias. Não, ó. Você pega aqui o catecismo, ele mesmo cita. Mais para frente ele vai falar, ó, já foi definido. Olha só que interessante. O culto cristão das imagens, 2132. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. De fato, honra prestada às imagens se dirige a quem ela representa. Olha só. A imagem de Nossa Senhora representa Nossa Senhora. É um culto de honra à imagem. A igreja não ensina a adorar a imagem. A igreja ensina e proíbe adorar outros deuses, como vai dizer aqui, ó, Êxodo 32, que o povo adoraram o bezerro. Deuteronômio 4, 15 ali. Que interessante. A quem venera uma imagem, venera a realidade nela reproduzida. A honra prestada a santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração, que só compete a Deus. Os atos do culto não se dirigem à imagem como realidade em si, mas as considera em seu aspecto próprio de imagens que nos conduz a Deus, encarnando, ora, o movimento que se dirige à imagem, enquanto tal não termina nela, mas tenda para a realidade que ela representa. Salmo 95, 9. Adorai o Senhor através dos ornamentos sagrados. Josué 7,6 prostrou diante do ornamento sagrado e adorava a Deus. É simples. Claro que tem, do grego por hebraico tem variação. Mas a igreja jamais ensina, por mais que ele está mostrando os documentos aí, etc. A igreja está ensinando o quê? Culto de honra aos santos e culto de adoração a Deus. É simples entender isso. Lucas Banzoli. Claro que você cata. É Bíblia, meu querido. O templo é cheio de imagem e escultura. O que você me diz disso? adoração. Então ela faz o menor. É imagem de ídolos? É outro Deus, como vai dizer Deuteronômio 15:16? 4:15, 16?
sentido interpretar aqui adoramos no sentido de veneramos, porque o texto já diz veneramos. Será que o texto então estaria dizendo veneramos e veneramos, né? Não faz o menor sentido isso. Inclusive o próprio catecismo católico, olha só o que o catecismo católico vai dizer no verbete 2132. Com efeito, a honra prestada a uma imagem remonta ao modelo original, e quem venera uma imagem, venera nela a pessoa representada. Aqui o catecismo vai usar a palavra venerar. Quem venera uma imagem, venera nela a pessoa representada. Só que a gente sabe que o catecismo ele não foi originalmente escrito em português, ele foi originalmente escrito em latim. E olha o que vai dizer o original em latim desse mesmo verbete do catecismo: quem adora a imagem dela representada. Ou seja, claramente falando de adoração às imagens. Como se isso não bastasse. Olha só, você traduz para a língua portuguesa, tem variação. Do latim para o português vai ter a variação. O que o catecismo está ensinando aqui, ó, o atualizado. Aqui, ó. Veneração respeitosa. E não é uma adoração que só compete a Deus. O que interessa para nós é o catecismo atualizado em português. Claro que em hebraico, aramaico, em chinês, em italiano, em inglês vai dar variação. O que interessa é que foi definido já pelo concílio. Jamais a igreja ensina a adorar as imagens. Ensina sim venerar, prestar culto à memória dessas nuvens de testemunho que são os santos. E ainda mais, Bíblia. A igreja não é louca de falar que você tem que adorar Maria. Onde está isso na Bíblia? Ah, mas no grego está falando adoração. E mais em português, e no hebraico, no aramaico. É simples. O que a Bíblia está nos ensinando. O catecismo 2132 está falando, ó, veneração. É simples entender isso. E a Bíblia fala o que, ó, você pegar Hebreus 13, ó. Eu acho que não tem isso na Bíblia do doutor, do professor, o sabidão. É simples. Esses caras, eles fazem de tudo, manobra ali, manobra aqui, mas não prova na Bíblia. O foco, o lema da reforma protestante é o que, meu querido? Sola Escritura. Então, você tem que refutar o padre Paulo Ricardo com sola Escritura. Não catando história, distorcendo, etc. Distorcendo o escrito dos pais para formar a sua doutrina, para perseguir. A igreja jamais ensina a adorar Maria. Me mostra qual padre ou bispo ensinando. O catecismo já é bem claro. Tem que seguir o que o catecismo, ó, doutrina da igreja. Catecismo, ó, Lucas Bosoli, ó. Olha só. Bíblia e catecismo. O catecismo está dizendo o que aqui, ó? O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe ídolos, ó. O primeiro mandamento está falando, não terá outros deuses diante da minha face. Não prestar culto a outro Deus. Não se prostrar a outro Deus. Em cima, no céu, debaixo da terra. Olha a diferença. E Êxodo 25:2, Deus manda fazer ali a Arca da Aliança e colocar duas imagens que não são deuses. Tanto que Josué 7:6 está prostrado diante da Arca da Aliança e adorando a Deus. Pelo tempo do rei Salomão, cheio de imagem e escultura. 1 Reis 7:26. Não, 1 Reis 7:25. 12 bois. 1 Reis 7:29. Imagem de bois, de leões e querubins. Ezequiel 41:17 ali ao 20. Duas figuras humanas. Então, olha só. Isso que é veneração. Ó. Veneração é isso, ó. Lembrai-vos de vossos guias, que vos pregar a palavra de Deus, e considerar souber como encerrar a carreira e imitar a fé, ó. Olha, lembrai a memória dos santos. E como a gente lembramos a memória e prestamos culto de honra, respeito, reverência, que não é adoração. Lembrando a sua memória. Através das imagens
Via Sacra, Luca Banzoli. É simples entender isso. O catecismo está de acordo, ó. Está ensinando agora. Nós temos que escutar essa atualidade, o catecismo atualizado pelo Cursilho. Esse catecismo aqui foi quando o Martinho Lutero se revoltou, teve um concílio contra a reforma, aí surgiu o catecismo. Olha só, retratando aqui, ó. Simples, ó. E se tiver alguém ensinando, algum escrito de algum país apostólico, etc., ensinando a adorar Maria, cai por terra, meu querido. Nós não ensinamos isso. Nós não pregamos isso. A única coisa que os santos veneram. Todos são marianos, veneraram Maria. É simples entender isso. Você pode catar escrito chinês, alemão, inglês, distorcer, buscar o original. Se você achar, é padres hereges. Ah, mas aquele é o Glória de Maria, fala para... Meu irmão, leia todo o Glória de Maria e entenda. A glória de Maria não é a ela, focada a ela. É focado a Cristo. A glória de Maria vem da realidade de Cristo. Porque, Apocalipse 2,17, porque Maria, ela está revestida do sol. Por causa da luz de Cristo. Que os santos estão brilhando na glória por causa da luz de Cristo. Simples. Salve Maria, sou missionário São Roberto.